Olá a todos, hoje estamos aqui para falar de mais um assunto importante. Hoje iremos falar sobre exame de consciência, que é aquela análise mental que fazemos de nossa vida, de nossos pecados, antes de nos confessarmos. Então, o exame de consciência nos ajuda a fazer uma revisão de nossa vida e nos preparar para fazer uma confissão mais plena, mais concreta e alcançar a graça no qual queremos, né? Que é voltar à vida em Deus, voltar, Pai, e restaurar todos os erros e todas as coisas que fizemos contra nós mesmos, contra os outros e contra o próprio Criador. A vida cristã é um campo de batalha entre a graça que nos renova e fortalece, o dom recebido do batismo e o pecado que corrompe e enfraquece a todos nós. Pela ação do Espírito Santo, a Igreja continua o ministério de cura de Jesus através dos sacramentos da penitência, que é o sacramento da penitência, justamente o sacramento que nos restaura a amizade com Deus, né? E pela confissão e pela absolvição do sacerdote, nós obtemos o perdão dos nossos pecados, permitindo a todos nós a possibilidade de receber de novo o perdão dos pecados e regressar ao caminho da conversão ao seu Deus e Senhor. Um dos livros mestres da Igreja Católica, que é o Catecismo da Igreja Católica, define o pecado como uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso de certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei de Deus. Ou seja, o pecado é algo que vai de contra a misericórdia de Deus. Quando nós pecamos, nós vamos contra essa misericórdia, esse amor dele. Não correspondemos com esse amor que ele nos dá, esse tanto amor que ele nos dá, e nós não correspondemos. É como se, ao invés de, quando alguém nos ama, nós, em vez de amar de volta, a gente ofende a pessoa. Então, o pecado é uma verdadeira ofensa a Deus. Resumidamente, o pecado é uma ação contrária ao amor de Deus. Do mesmo modo que o homem é livre para amar e praticar a caridade, também é livre para desobedecer. É como diz Jesus: escolhe, pois, a vida. Devemos escolher sempre o melhor caminho. O pecado, conforme sua gravidade, pode ser dividido em pecado mortal ou pecado venial. Por pecado venial, entende-se aquele ato que não separa o homem totalmente de Deus, mas que fere essa comunhão. O pecado venial, vamos dizer que é um pecado que a gente chama de pecado mais leve, né? É um pecado, muitas vezes, quando você se contraria com alguém, né? Não se sente correspondido com o amor daquela pessoa. Muitas vezes, quando você xinga, diz algum palavrão, né? Então, e outros pecados também que são leves, mas mesmo ele não ferindo completamente, mas acumular a quantidade de pecados veniais pode se tornar também um pecado mortal. E o pecado mortal é aquele pecado que é um pecado contra todos os mandamentos de Deus, né? É um pecado que encerra, como que ele represa tudo aquilo que Deus nos faz e não deixa passar totalmente a graça de Deus em nós. Já o pecado mortal, por sua vez, se atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano de sua finalidade última e da bem-aventurança. Ensina o Catecismo: o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficiente, deliberado, para ser uma escolha pessoal.
A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, mas antes aumenta o caráter voluntário do pecado. O pecado, em outras palavras, ele diz que um pecado mortal, para se praticar o pecado mortal, precisa estar com pleno conhecimento daquilo que é errado, pleno consentimento, né, do pecado. Ou seja, se alguém que tem algum problema com sanidade, né, tem algum problema psicológico, né, em que não, ou aquela pessoa que desconhece que aquela atitude é mal, pecaminosa, então ela não comete, algumas vezes, o pecado mortal, porque ela não tem conhecimento, ela não tem o conhecimento verdadeiro, ela não sabe até onde vai as coisas que ela pratica, mas alguém que sabe, alguém que conhece as coisas, e se você trabalha em algum ambiente, você sabe o que é da outra pessoa, sabe que vai fazer falta, mesmo assim você desvia, você rouba, você fala mal, você inventa alguma coisa, levanta alguma calúnia, mesmo sabendo que é mentira, né? Ou se você corrobora com a calúnia, então você está praticando algo que vai contra totalmente a Deus e a vida harmoniosa. Então é contra você, porque você também leva um pouco desse pecado em si e se prejudica com ele. O pecado mortal requer pleno conhecimento, pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, antes aumenta o caráter voluntário do pecado. Então, muitas vezes aquela pessoa ignorante, ela por não conhecer a verdade, ela comete muitos atos de pecado, mas muitos deles não podem ser considerados como mortal, porque ela não tem pleno conhecimento da verdade, ou a ela não foi chegado alguém que a aconselhasse, né? Por isso que um dos dons que o Espírito Santo nos dá, né, uma das práticas que ele nos sugere, é justamente ser alguém que leva bons conselhos para os demais. Significa que o pecado mortal só acontece quando o indivíduo comete um delito contra Deus. Consciente desses três requisitos citados acima, não somente pela matéria grave, por exemplo, se uma pessoa sem formação moral e intelectual adequada e sem condições de adquiri-la pratica uma ação pecaminosa, ela pode ser isenta da culpa, pois se encontra no caso da ignorância invencível. Por outro lado, existe também a ignorância afetada, que é no caso quando a pessoa tinha condições de conhecer a verdade, mas preferiu não conhecê-la. Neste caso, o indivíduo peca gravemente. Ou seja, a diferença entre alguém que não teve nenhum ensinamento, nenhum bom conselho, nenhum conhecimento da verdade, que criou-se no mundo, num lugar em que roubar é errado, em que trair é bom, então é comum. Então, para ele, o julgamento é porque ele não teve conhecimento. O ambiente onde ele foi criado, as pessoas que educaram ele, não educaram ele para o bem, mas para o mal. Mas aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de procurar conhecimento, muitos de nós que muitas vezes usamos as redes sociais para ver, ao invés de procurar ver coisas boas, coisas engraçadas, coisas de Deus, coisas que nos levem a esses patamares da felicidade, do lazer e também de conhecer e se aprofundar nas coisas de Deus, procura ver coisas negativas, procura ver coisas que levam ao mal. Então, aqueles que usam a internet para procurar coisas relativas ao mal, a ver coisas mais, a ver conteúdos da internet que não leva a nada de bom. Então, essa pessoa ela tinha conhecimento e poderia procurar algo de bom, mas procurou mal. Em vez de procurar ver coisas de Deus, vai ver pornografia, vai ver coisas que vai encaminhar a ele ao mundo de pecado. Então, ele não procurou
a verdadeira verdade, não procurou conhecer porque ele não quis, mas ele tinha acesso àquilo. Então aí ele vai pecar gravemente, diferentemente daquele que está no mundo em que as pessoas do lado dele dizem que tudo isso aqui tudo que é errado é certo, e ele peca sem saber, mas ele não peca gravemente porque ele não tem conhecimento. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Como o próprio amor acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este pecado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre. Ou seja, uma vez que você tomou aquela opção, você vai levar aquilo ali, seja para a eterna graça ou para a eterna desgraça. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar ao julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Nunca tentar fazer justiça com as próprias mãos, nunca achar que você tudo que você fala é verdade, você é um próprio Deus, que o seu julgamento é o único que é certo, sua palavra é a única que é certa, né? O pecado ainda cria em nós uma propensão ao pecado, que gera um vício de repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas, que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Ou seja, do mesmo jeito que aquele que nós temos como pessoas, como Madre Teresa, como tantos santos e santas, como São Francisco, Padre Pio, tantos santos que fizeram sua vida para dedicar-se ao bem, que nada tiveram de seu, né, que doaram sua vida totalmente ao bem. Há pessoas também que se procuram-se, né, na semente do pecado, e esse vício vai formando que a vida dela, uma coisa que era apenas um vício, né, alguém que, por exemplo, que usava a internet para procurar alguma coisa, seja de conteúdo sexual, seja de conteúdo de crime, de vida de drogas, que procurou alguma vez para saber o que é, para conhecer, e depois se torna escravo daquilo, vive aquilo cotidianamente. Então aquilo ali, que era antes uma curiosidade, passou a ser uma prática, gerou algo grande, que depois a pessoa não tem mais como voltar atrás, muitas vezes, né? Gera uma consciência na pessoa. A gente tem um exemplo no livro dos Reis, que fala de Davi. Davi, que tem um harém com várias mulheres, e de frente da casa dele morava um dos seus soldados, e tinha uma bela mulher. Então Davi olhava na casa dele a mulher mesmo sem saber que era vista. Então Davi começou, da observação para uma mulher bonita, a querer ter aquela mulher, ou seja, já foi contra o mandamento de não querer possuir as coisas alheias, né? E depois chegou ao cúmulo de mandar o marido dela, Urias, que era centurião, para a frente de batalha, para que ele morresse mais rápido. Então ele mandou Urias para a frente de batalha, até que Urias foi morto, né? E depois ele ele adquiriu a esposa de Urias para ele. E o que aconteceu? Depois ela engravidou e o primeiro filho dela morreu. Então veja, o que era apenas um pensamento, uma admiração pela pessoa, né? Aqui nós falamos de consentimento. Consentimento é quando você corrobora o seu pensamento com alguma coisa. Então você acha bonita, acha tão bela, depois você quer ter ela, quer ter aquilo ali, e chegou até matar praticamente, né, o esposo dela para ter a sua mulher. Então veja que o pecado de uma coisa mental, que quando a igreja diz que pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões, todas as vias nos levam ao pensamento mortal. Ou seja, às vezes você começa a pecar aqui, pensando, imaginando,
depois você começa desejando aquela pessoa, que já é pecado, e depois um pecado muito maior, que é o pecado da morte. Ele propiciou a morte do marido dela. Ou seja, o pecado nasce como uma semente pequena, mas se você for alimentando, ele vai crescendo grandemente dentro de você. Mas o que dizer então dos pecados geniais? Esses pecados geniais são desprezíveis? Não, pois o pecado mortal é gerado por uma multidão de pecados veniais que foram cometidos antes. Ou seja, você vai deixando, vai cometendo vários pecados. Isso aí não é muita coisa não, isso é uma besteirinha. Mas você vai também gerando aquele vício de falar, de cometer os pecados veniais de tal forma que depois ele se torna um pecado mortal. Porque você já se viciou naquilo ali, você já criou um consentimento. Você já não acha que consentimento como alguém me diz, ninguém está vendo. Então você vai lá e rouba. Você pensa, depois passa por um momento de necessidade, vai lá e rouba. Ou seja, você consentiu que aquilo acontecesse. E daí, esse pecado que antes era uma coisa venial, uma coisa leve, foi passando a uma coisa maior, uma coisa grandiosa, um pecado mortal. Deus é um Pai muito amoroso para conosco, mesmo a gente cheio de pecado. Deus nos faz ver o pecado para nos dar a graça do arrependimento e nos perdoar. Ele nos faz ver o pecado, o que acontece, para que nós possamos voltar atrás, olhar a ação do pecado, olhar o que acontece. Ele nos quer livres. O demônio não quer que vejamos o nosso pecado. Ou seja, Deus nos mostra o pecado para que nós possamos ver, né, o pecado, ver o que as pessoas faziam, aquele que começava a beber um cálice de vinho todo dia, depois começava a tomar uma garrafa todo dia, depois estava no meio das ruas, né, embriagado todos os dias, dormindo e tudo. Já o demônio não, o demônio ele quer esconder da gente o nosso pecado. Primeiro ele esconde o nosso pecado. Isso é besteira. Tudo bem que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Mas, se procurarmos o caminho de Deus, Deus tratará de nós e nos acusar. Ele nos acusa dos nossos pecados. Quando Deus nos mostra, acusar os nossos pecados, Ele mostrar os nossos pecados. Ele não precisa fazer isso, mas Ele faz para que a gente voltemos assim. Então, Deus trata de nos acusar os nossos pecados para que nós não desanimemos e voltemos atrás. Ou seja, desanimemos do mal e queremos voltar atrás, né? Como o filho pródigo. Ele tinha uma vida boa, achava que era ruim, deixou a casa do pai, foi-se embora. Quando ele viu, gastou tudo, viu que não tinha amigos, e ele viu que até os empregados da casa do pai dele viam melhor do que ele disse, não, vou voltar para ele. Lá realmente é o meu lugar. Então, é isso que Deus faz. Ele nos mostra nossos pecados, não é para nos humilhar, mas para fazer com que a gente possa voltar para Ele, procurar a verdadeira felicidade. Podemos discernir então a diferença. Deus mostra o pecado para nos libertar e nos perdoar. O demônio esconde o pecado de nós, para nos enganar. Mas quando ele mostra para nós, é para nos desesperarmos. Ou seja, quando muitas vezes estamos sós, estamos passando por momentos de dificuldades, muitas vezes começamos a cair na cilada, cair em depressão, né? Se isolando. Então o demônio aí vê a nossa fraqueza, que quando a gente está cometendo o pecado, parece que tudo está certo. Tudo vai dar sempre certo. Mas quando a gente vai caindo na armadilha do pecado, e vai entrando numa depressão, vai passando por uma dificuldade, por conta do modo como a gente vivia, né? Que a gente cai no pecado, então trai, então deixa a esposa, ou deixa a esposa, entra na vida de droga, na vida de álcool, na vida da prostituição, não seja qual a vida, você se afasta da família, afasta daqueles que você ama, aí o demônio, ele não esconde mais seu pecado,
mas ele lhe mostra de uma vez, ele faz um show de terror na sua cara. Por quê? Por isso, ele não faz para nós nos desesperarmos. Ao nos desesperarmos, a gente não enxerga Deus, porque a gente só enxerga aquilo que o demônio quer. Não é que Deus não se manifeste, mas que nós temos medo, tem vergonha de Deus. E muitas vezes o que acontece com quem faz isso? Muitas vezes pessoas tiram a própria vida, ou às vezes tiram a vida de outras pessoas, como nós vimos aí, pais que matam filhos pequenos, que matam seus pais, que matam amigos, que matam famílias, por conta desses momentos de desespero, ou tiram sua própria vida. Então devemos rejeitar energicamente estes pensamentos. Como diz na Bíblia, né? Vamos fazer uma troca. Você pode me dar, mesmo que você esteja vermelho da cor do carmesim, ou seja, um vermelho forte, um vermelho brilhante, faça a troca comigo, que Jesus disse, que você vai sair puro como um algodão. Ou seja, Deus quer fazer essa troca conosco, que é uma troca que só favorece a nós, não a Ele. Então, Deus sempre está à espera da gente, sempre. Do momento que quisermos voltar, Ele está sempre à espera. O demônio acha que não, Deus não vai aceitar, você está impuro, vai estar correndo na sua cabeça, vai dizer sua família não presta, nada vale a pena, mas Deus sempre está ali escutando e esperando que você volte para Ele. Então, devemos sempre rejeitar esses pensamentos e ir à confissão com toda a confiança no perdão de Deus. Deus sempre perdoa quando há arrependimento. Então, a confissão é justamente nesse momento que a confissão ela entra como o maior bálsamo. Não existe nada no mundo que se compare à confissão. Quando a gente se confessa, você pode chegar lá de lama aos pés da cabeça, que ninguém lhe conheça quem você é, pelo mundo de lama que você tem. Mas quando você faz esse bom exame de consciência, lembrar das coisas que você fez, né? E que você, de coração e alma, se converte e o Padre, então, perdoa os seus pecados, então você sai dali limpo, claro, né? Sem nenhum tipo de sujeira. Então, aí sua alma está restaurada e renovada. É isso que Deus faz conosco. O exame de consciência, então, uma revisão de pensamentos, palavras, ações, com a finalidade de verificar a sua conformidade com a lei moral. Será que o que eu falei, será que o que eu pensei está certo realmente? Será que aquilo que eu escutei, que meu amigo disse daquela pessoa, é certo? Será que eu devo falar da vida daquela pessoa? Será que eu estou certo de falar da vida da pessoa sem conhecer, só porque alguém próximo me disse? Então, sempre a gente avaliar as coisas que nós fizemos, as coisas que nós falamos, as coisas que nós nos omitimos, quando sabemos, na verdade, e não falamos. E sempre confrontar ela com a lei moral e confrontar ela com a misericórdia de Deus. O exame de consciência é um inventário das próprias fraquezas, no intuito de superá-las. Entre os cristãos, essa é geralmente uma revisão privada. Os fiéis que desejarem receber o sacramento da confissão são encorajados a examinar a sua consciência, usando os 10 mandamentos como um guia. Então, esse exame de consciência a gente vai enumerando e vai mostrando cada vez mais a nossa fraqueza, né? E Deus troca o que é fraqueza em nós, né, pela glória dele, né, pela misericórdia dele. Veja, o maior símbolo que para muitos é um símbolo de fraqueza, é um símbolo de derrota, é um símbolo de desgraça, né, que poderia ser para vários outros, que é a cruz. No tempo de Jesus, a cruz era o símbolo maior de desgraça. Então, o crucificado era crucificado nu, né? Os parentes, quando era morto, era jogado o corpo à vala comum para os bichos comer. Então, ou seja, mas Cristo transformou a maior fraqueza de todas, a morte mais indigna do mundo, para a ressurreição, para a vida, para nos mostrar que sempre deve haver esperança em nossos corações. Então, se Jesus venceu a morte, nós podemos vencer também a nossa morte
as mortes espirituais, nos confessando e também praticando sempre o bem. O exame de consciência foi orientado por São Paulo, né, a ser realizado pelos fiéis todas as vezes que forem receber a Eucaristia. Como ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como um pão, e beba um cálice, pois quem come e bebe o corpo de Cristo para si, se não distingue o corpo, né? Quem come e bebe o corpo de Cristo, tendo feito o exame de consciência e se confessado e recebido o sacramento, então ele come e bebe para a salvação. Mas quando a gente faz, sabendo que está errado, você pode comungar no intuito de se confessar, sempre. Né? Mas comungar como fosse alguma coisa apenas cultural e nunca se confessar, então você está comendo e bebendo sua condenação. É isso que diz. Em muitos casos, isso se tornou uma prática diária. Né? Muitos santos fizeram do exame de consciência uma coisa diária. Não apenas para a confissão, mas uma prática diária, todos os dias, né, fazer essa prática. Né? Em muitos casos, se tornou uma prática diária dos primeiros membros do clero, dos que viviam a vida monástica, como, por exemplo, Santo Antão, lá no deserto, né, que dizia examinar a sua consciência todas as noites. Cada um de nós podemos também fazer isso, fazer essa análise de consciência. Né? Podemos enumerar também os pecados todos os dias. Podemos guardar o papelzinho dos pecados que nós fizemos todos os dias, né, perante Deus. E isso não é para que nós desesperemos com a quantidade de pecados, mas que a gente possa revisar a nossa vida todos os dias, para não cometer as mesmas coisas do outro dia. São Basílio de Cesareia, Santo Agostinho de Hipona e São Bernardo de Claraval, e vários fundadores de ordens religiosas em geral, fizeram exame de consciência como exercício regular, diário, entre os seus seguidores, entre eles, entre os padres deles, entre aqueles que estavam sempre com eles. Então, por exemplo, hoje, a forma como nós se confessamos é muito diferente como era na Idade Média. Na Idade Média, no tempo de Cristo, muitas vezes, quando alguém ia dar uma oferta, tinha que dizer para que é, mas no tempo da Idade Média, a confissão era a confissão pública. Ou seja, publicamente, no meio da igreja, você dizia, estamos confessando meus pecados esse. Por algum tempo foi assim. E hoje a gente tem a igreja entender que devemos se fazer em regime privado, não só você e o sacerdote, né? E o padre não registra, não guarda, não filma, não grava a sua conversa para depois usar contra você, contra ninguém, não. Ele está ali embebido pelo Espírito Santo de ouvir e de perdoar, e não guardar. São Bernardo de Claraval também ensinou: como investigador em busca da integridade de sua própria vida e conduta, submeta sua vida a um exame diário. Considere cuidadosamente o progresso que você fez e que você regrediu. Esforce-se para conhecer a si mesmo. Coloque todos os seus defeitos diante dos olhos. Fique cara a cara com você mesmo, como se você fosse outra pessoa. E depois reflita seus erros diante de Deus. O exame de consciência apenas mostra as falhas, mas não as perdoa. Então, o exame de consciência ele não vai perdoar por si só. Ele é uma preparação para a confissão. Né? Então, ou você faz todos os dias, anota, mas sempre que for propício, quando você for ao padre se confessar, então você leva suas anotações, né? E também se prepare antes de chegar a sua vez de confessar, lendo trechos da Bíblia, lendo os 10 testamentos. Há várias fórmulas na internet que você pode considerar também, né? E fazer um exame, ler alguns salmos, algumas passagens que possam lhe ajudar. Considere cuidadosamente o progresso que você fez ou que você regrediu, né? E continue a fazer essa prática. O exame de consciência, como diz, segundo a fé católica, só interessa a Deus. E através do sacerdote, você pode se perdoar os pecados. No entanto, todos nós católicos acreditamos que o exame completo de consciência
é um passo eficaz e necessário para fazer uma plena reconciliação. Porque eu estou ali, vou me confessar e chego diante do padre e o padre pergunta, filho, aí faz a oração e diz, filho, pode falar dos seus pecados. Aí você fica voando e tenta lembrar e fala alguma besteira às vezes. Não é assim. Você tem que se preparar, você tem que pensar, refletir, né? E pensar plenamente, né? E chegar no confessionário e falar dos seus pecados. Não confessar ao marido, ou à esposa, ou alguém, ou outro que fez algum pecado, mas você mesmo. Você tem que, dentro de você, não ao padre, mas para você mesmo, você se humilhando, você lembrando daqueles pecados que você cometeu, e levando todos eles a sério. E também com arrependimento do coração. Não é você confessou ali e, tá bom, eu vou confessar aqui, né? Quando eu sair daqui eu vou para a festa, eu vou fazer isso aqui e outro. Não. Você faça, sem exame de confiança, ele é como se fosse, ele é o caminho que leva até a porta da igreja. E quando a porta da igreja se abre, está lá o padre para me receber, né? E fazer uma bela confissão. Quanto ao exame diário de consciência, 2 tipos devem ser distinguidos, o geral e o particular. O primeiro visa a correção de todos os tipos de falhas e o último visa a prevenção de algumas falhas ou aquisição de alguma virtude que você queira. Não sei se você pensa em viver uma vida muito apegada aos bens e quer se desapegar, então vai procurando praticar a humildade, a caridade, né? Então, assim, dessa forma. Para responder a esse convite que Deus nos faz, a confissão, né, devemos nos preparar para este momento tão grande e tão santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Todo aquele que comer o pão, o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Por seguinte, cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e deste cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe sua própria condenação. O que dissemos antes, está em 1 Coríntios 11, 27 e 29. Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão. Convém preparar a recepção deste sacramento, fazendo o exame de consciência à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos e das cartas apostólicas, também como os sermões da montanha e os ensinamentos apostólicos. Que possamos, a partir de hoje, cada vez mais buscar aquele trono magnífico da confissão, né? Aquela fonte que nos alimenta e que nos renova e que nos reconcilia com Deus. E que o exame de consciência seja um meio necessário para algo maior. Não tenhamos vergonha de confessar nossos pecados, porque nós não tivemos vergonha de praticá-los. Se a gente não tem vergonha de praticar o pecado, porque vai ter vergonha de diante do padre falar. Não é para ter vergonha, não é para ter medo. O pudor você deveria ter antes de cometer, e não na hora de falar para o padre. Então deve-se falar todos os pecados que se cometeu, não ocultar, né? Não vou falar esse pecado que é muito grande, não. Senão você ocultar o pecado, você acha que aquele pecado deve ser falado, aquela confissão praticamente seria inválida, né? Então devemos fazer isso com o coração realmente